O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo. Só em nosso país, o INCA estima mais de 73 mil novos casos a cada ano. Por trás desses números estão histórias reais, marcadas por uma notícia que ninguém espera ouvir. Você está com câncer. Hoje damos início a uma série que vai contar a história de 3 mulheres que vivenciaram o câncer de mama. Mas essa série não é sobre o câncer, é sobre superação, sobre fé, sobre viver. E para esse primeiro episódio, o título, O Primeiro Susto, Diagnóstico e Apoio, já estamos aqui nesse lugar especial com as nossas convidadas que estão na minha direita. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui, as nossas especialistas também. E vamos direto na primeira pergunta e já vou direto com a Daniele, que está me olhando com um sorriso lindo. Daniele, como foi esse momento em que você descobriu o câncer de mama? Descobrir o câncer de mama foi o momento mais difícil da minha vida até hoje. Aos 29 anos, em 2021, eu descobri o câncer de mama através, eu digo que não foi o autoexame, porque eu estava tomando banho e passando sabonete, de repente eu palpei um nódulo, um carocinho. E foi quando eu procurei para fazer uma ultrassom, e aí o médico na ultrassom já se apavorou e me apavorou, porque ele falou para mim que não estava gostando nada daquela imagem. E cada vez que ele falava, parecia assim que eu já estava ouvindo a voz dele muito longe. Era um momento de desespero, eu não pensava em nada, eu não conseguia ouvir direito o que as pessoas estavam me dizendo naquela semana que eu palpei o nódulo. Foi quando eu descobri. O meu caso foi durante o Outubro Rosa de 2023, né? Inclusive essa médica maravilhosa que está aqui, né? Fazia parte do Outubro Rosa. E como eu trabalho no setor faturamento, aqui do hospital, eu deixei para fazer no começo de novembro, né? Eu falei, não, eu vou deixar fazer as contas todas agora e eu vou, quando tiver tudo ok, e primeiro dia de novembro eu vou fazer logo os exames. Fui lá, quando eu cheguei lá, fiz o exame, aí o doutor Tiago ficou pensando assim, aí me olhou, aí pediu o exame anterior e aí ele falou assim, mas tem um nódulo aqui, que é um BIRADS 5, que o BIRADS é uma classificação, né? O 5 ele já é meio que assustador. E ele falou que devido à classificação já era praticamente um câncer. E eu não me assustei não, eu falei, tá, eu vou fazer outro exame. Ele falou, tá, eu falei, eu vou fazer uma mamografia e depois eu volto com a médica. Aí ele falou, tá. A moça agilizou a consulta e eu voltei com essa maravilhosa aí, doutora Érica. Joyce. Eu, por ser profissional de saúde, as coisas, eu acredito até, elas às vezes ficam um pouco mais difíceis porque você sabe do que está acontecendo. Como eu tenho as mamas densas, a primeira coisa que eu fiz foi a mamografia, o primeiro exame, e ele realmente não apareceu, o nódulo, por conta dessa densidade das mamas. Cheguei em Manaus e ainda durante a minha viagem, uma colega de trabalho me indicou a doutora Érica e realmente isso foi muito bom, foi um divisor de águas. Eu, quando chego em Manaus, e hoje eu entendo inclusive por que Deus me mandou de volta para Manaus, eu procurei a doutora Érica já com ultrassom em mãos daqui de Manaus e ela, na consulta dela, falou, eu vou repetir seu ultrassom, repeti o ultrassom e naquele momento ela falou, nós temos sim possibilidade de ter um diagnóstico. Mas e eu lembro disso assim claramente, mas das palavras exatas, mas qualquer que seja o resultado, nós estamos juntas. E o primeiro momento realmente é um momento muito difícil. Você vê ali, você se vê, e agora? Eu tenho 2 meninas, o meu marido, mas tinha um detalhe bem importante aí nesse início que eu falava assim com o Senhor, Senhor, eu não estou com medo, eu não estou com medo. Eu sei que o Senhor vai estar comigo em todos os momentos. Daniele, no seu caso, qual foi a projeção da sua mente, os sentimentos? Porque o medo foi assim, unânime. E o desespero, nesse momento, eu fiquei tão conturbada que eu não vou te dizer que eu esqueci de Deus, mas que eu pensei assim, por que comigo?
por que que comigo não tem histórico nenhum na minha família? Porque até então, antes da doença, a gente, né, estuda, vê sobre o câncer, mas de longe. Então, assim, na cabeça das pessoas é genético, é hereditário. Esse sentimento que a Daniele teve nesse primeiro momento, às vezes, de se afastar de Deus, ele às vezes acontece. Mas, assim, nas minhas consultas, principalmente essas de diagnóstico, eu sempre costumo falar: não ache que nesse momento Deus não está cuidando, que Ele está desamparando. Nesse momento é quando Ele mais está carregando cada um no colo. Sempre quando eu estou, às vezes, em algum jantar, algum encontro, frequentemente tem a pergunta, né? Seu trabalho deve ser muito triste, né? Você trabalha com câncer e deve ser pesado. E eu falo, não, de maneira nenhuma. Embora eu trabalhe com câncer, o câncer de mama especificamente, eu falo que eu trabalho com muita vida. E eu sempre falo isso. E o meu papel, eu considero que não é tratar o câncer de mama, porque curar câncer de mama, tratar, entre aspas, é fácil. O difícil é a gente cuidar de mulheres. E para a gente conseguir dar qualidade, leveza e muita vida após o câncer de mama, o diagnóstico precoce ele é fundamental. Porque quanto mais cedo o diagnóstico, mais próximo do 100% a gente tem de cura. Que outros sentimentos são comuns na frente de um diagnóstico de câncer? A gente viu aqui vários, né? E embora cada ser humano ele seja único, né? Cada um vai experienciar o câncer ou qualquer outra situação da vida de forma diferente. Cada uma pontuou alguma situação diferente, né? Mas tem alguns sentimentos e emoções que a gente vai se repetindo na grande maioria das mulheres, né? Então é o primeiro, aquele susto, a gente fala assim, aquele choque que dá inicial, né? E ele vem junto com uma negação, assim, será que está acontecendo isso comigo mesmo? Será que esse exame não está errado? Será que eu tenho que buscar outro médico? Será que eu não tenho que repetir esse exame? Isso é normal. O que é importante, gente, é a gente não ter medo desses sentimentos e não rejeitá-los, né? Eu preciso viver, agora é o momento de eu viver o medo, agora é o momento de eu viver a raiva. Então, eu identificar, nomear e entender que elas são normais desse quadro é importantíssimo para ajudar a ir assimilando e passando para as outras etapas, né? Ao longo desse processo também temos pessoas chaves nas nossas vidas. Quem esteve ao lado de vocês? Joyce. Minha família, meu esposo, ele esteve em todos os momentos comigo, todos, absolutamente todos os momentos. Eu sempre falo assim, a minha maior família é a família Ram, sabe? Então, assim, eu tive muito apoio. Nossa, eu me senti muito abraçada. Eu já sabia que eu era muito amada, né? Mas eu vi que o amor era bem mais forte. A minha rede de apoio foi muito importante, que foi minha família, né? E principalmente os meus amigos. Eu descobri uma rede de apoio que eu não imaginava que eu tinha. E foi o momento que eu mais me senti amada. Doutora Érica, o fato de termos esse diagnóstico precoce nos dá uma esperança assim, muito, muito grande. E outra, dentro desse contexto que nós estamos de Outubro Rosa, que mensagem você dá? Já quase meio que finalizando, né? O tempo é cruel, mas que mensagem você dá? Qual é a mensagem? Olha, eu acho que cada vez mais a gente está entendendo que nós mulheres nascemos com um risco. Então, a Daniele mesmo disse, tão nova, um diagnóstico sem nenhum caso na família, e a gente precisa desmistificar essa questão de que é genético, porque, na verdade, a maioria não é, mais de 90% não é genético. Antigamente a gente falava, vai começar a passar no mastologista aos 40 anos, isso já está caindo por terra. Porque se a gente for olhar aqui na mesa, somente a Daniele, foi abaixo de 40 anos, mas a Joyce também foi muito próxima, foi 42, né? Então a gente está tendo casos mais jovens. Então, que todas as mulheres comecem a passar com um mastologista, pelo menos entre 25, no máximo 30 anos, porque a gente hoje tem calculadoras de risco. E a gente está traçando rastreios
mais personalizados. A mamografia, de forma geral, ainda é a partir dos 40 anos, mas para casos selecionados a gente vai antecipar esse exame. Então, assim, mas o autoconhecimento, que eu acho que é melhor do que autoexame, o autoconhecimento e o exame clínico feito pelo profissional tem um papel muito importante também. Gostei da palavra que a doutora falou, autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele termina só quando a gente termina o nosso ciclo aqui, né? Então, quando a gente tem esse cuidado de ter autoconhecimento, a gente até se permite a sentir. Então, primeira coisa, permita-se sentir o que você está sentindo. E não tenha medo de pedir ajuda, não veja essa ajuda como sendo algo que é fraqueza. Eu vou começar com Elma. Elma, que mensagem você daria para essas mulheres que acabam de receber um diagnóstico assim? Que não tenha medo. Recebeu o diagnóstico, tem tratamento, vá em busca. Não fique com medo, seja forte. É difícil, mas a gente não pode, no primeiro impacto, já desistir. Eu acho que a mensagem que eu posso dizer para uma mulher que recebeu o diagnóstico é tenha calma, porque nesse momento a gente fica tão conturbada que a gente não consegue ouvir as vozes ao redor. Mas que é uma fase, tudo vai passar e tudo vai ficar bem, tudo vai se resolver, e ouvir o que o médico tem para falar, porque até isso, naquele momento, eu não queria ouvir. E no momento que eu ouvi, eu pude ver o quanto de tratamento tinha disponível para o tipo de câncer que eu tive, eu vou dizer assim, e creia que tudo vai passar e que você vai vencer. Não desista, tenha fé, tenha força, tenha coragem, busque ajuda na medicina, busque ajuda espiritual. Eu sempre digo que a questão espiritual ela é terapêutica, a questão psicológica também. E a Daniela falou uma palavra muito interessante, tenha calma. E a gente precisa de calma nesse momento, muitas vezes, porque às vezes a gente fica buscando várias coisas, mas tenha calma, deixe fluir e busque ajuda. Não deixe passar algo que você acha que é pequeno, procure saber o que é. Né? A gente tem médicos excelentes para estar nos ajudando nessa investigação, e o tratamento, né, é a jornada para a cura, né? Então encare isso como uma jornada para a cura verdadeiramente. O primeiro susto de um diagnóstico pode parecer o fim, mas muitas vezes é o começo de uma nova forma de viver. Entre o medo e as lágrimas, nascem também a coragem, a fé e a força que vem do abraço de quem está por perto. Quando o câncer de mama é descoberto cedo, as chances de cura são imensas. E cada história nos lembra de que não se trata apenas de enfrentar a doença, mas de redescobrir a vida. Não é sobre o câncer, é sobre viver.